Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra no Santo Evangelho reportado por Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. E vamos iniciar a leitura no verso 14. Lucas 4, 14. Iniciando. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Capernaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidão, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Capernaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina,
porque a sua palavra era com autoridade. Até aqui, irmãos. Amém. Aleluia. Querida Irmandade, vemos aqui um relato muito interessante, irmãos, feito por Lucas, e que também é só neste evangelho que consta este acontecimento, que Jesus, depois de ser batizado no Jordão, ter passado pelos 40 dias de tentação, e começou a chamar os primeiros discípulos e anunciar quem ele era, e a fazer também sinais e milagres em vários lugares onde ele passou, irmão. Ele chegou na cidade de Nazaré, onde ele tinha passado a sua adolescência e a sua mocidade até próximo dos 30 anos, ou quando completou 30 anos, que ele então saiu e declarou-se ao mundo quem ele era. E mesmo também foi declarado por João, anunciado por João, e ele então voltou agora para Nazaré, depois de um certo tempo. Mas a sua fama já corria por muitos lugares, de obras, sinais, poder e do anúncio do Evangelho. E ele então, num sábado, entrou na sinagoga de Nazaré, onde ele era muito conhecido, onde a sua família morava, onde ele trabalhou e se criou. E ele então participou da abertura do serviço religioso judaico, onde o rabino, num lugar no meio da sinagoga, do salão, onde havia também um móvel semelhante a uma tribuna, e logo do lado uma arca, com muito cuidado, onde tinha os livros, e era o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento. E num escaninho eles eram guardados, porque ainda não havia o papel, e os livros não eram encadernados, ou como os livros que hoje temos, seja a Bíblia, o Inário, ou os livros também de estudo. A imprensa não tinha sido inventada, não existia, e todos os livros, seja do Pentateuco, seja dos profetas, dos salmos, eram escritos à mão, manuscritos pelos copistas, pelos escribas, e se escrevia principalmente nos pergaminhos, que era pele de ovelha ou de cabrito, bem alisado, bem polido, bem lixado, e ali eram feitas cópias. Havia o papiro, mas o papiro para os livros sagrados, ele se deteriorava um pouco rápido, então era principalmente os pergaminhos. E a forma que o livro era apresentado, porque era emendado uma peça de couro de ovelha, noutra peça, e ficava, perdoem a comparação, mas como um tapete se ficasse esticado. E para facilidade de manuseio, era usado 2 cilindrozinhos de madeira, também, desculpem a comparação, mas para entendermos o que é, como um pedacinho de cabo de vassoura, porém era bem trabalhado, bem, enfim, irmãos, talhado e entalhado, onde enrolavam esses livros, de tal forma que era enrolado nas 2 pontas 2 cilindros desse de madeira. E como o judaico é escrito e lido
da direita para a esquerda, não como nós, da esquerda para a direita. Ficava aquele cilindro enrolado do lado direito e ia enrolando o esquerdo para ir lendo. E os livros eram assim guardados. Após orarem, após louvor, chegou a hora da leitura das Escrituras. E o rabino, que era o ministro daquele dia, naquele serviço a Deus, se afastou para dar a oportunidade para alguém que quisesse se levantar para ler a Escritura e fazer alguma exposição. E o Senhor Jesus se levantou, pois ele era judeu, e veio cumprir a lei. Foi na sua morte e no derramamento do seu sangue que nasceu a graça e o Novo Testamento. Glória ao nome do Senhor. E ele se levantou, e o ministro pegou na arca dos livros sagrados um rolo e abriu e deu para ele. E ele leu o que estava escrito naquele ponto. E era o que a Irmandade, querendo ler em casa, leia. Hoje temos por capítulos e versículos, é o capítulo 61 do livro de Isaías. Mas naquela época, irmãos, era escrito continuadamente, sem divisão, sem número, nem de versículo, nem de capítulo. Isto foi uma bênção de Deus na Idade Média, nos mosteiros, os copistas da Bíblia, e que Deus iluminou a mente de aí pelo ano 1300, final de 1300, irmão, de dividir, de colocar capítulos para lembrar, olha, está no ponto tal, verso tal. Porque, veja, mesmo nos dias de Paulo, ele fala, está escrito num certo lugar dos Salmos, porque ele não podia falar no Salmo tal, no verso tal. Era um livro só. Agora os irmãos entendam a grandiosidade da obra que o ministro entregou. Foi aberto desta forma, como quero crer que todos entenderam, e deu aquele ponto assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, e Ele me enviou para evangelizar os pobres, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os cativos, para anunciar salvação e o ano aceitável do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Todos ficaram atônitos. Que é isto? E o Senhor não falou mais nada. O ministro estava sentado próximo. Ele cortesmente e educadamente entregou o livro para o rabino, para o ministro, e foi sentar. Os olhos de todos que estavam na sinagoga, que a palavra sinagoga quer dizer assembleia, reunião, congregação, é isto que quer dizer sinagoga. Todos que estavam reunidos não olharam mais aqui para quem presidia, olharam para onde Jesus sentou, todos. E ele passou a ser o centro da atenção. E ele, então, ouvia os comentários. Mas é Jesus, é o filho de Maria, que nós conhecemos muito bem. Fazia tempo que a gente não via, mas ele está de volta, é ele mesmo. E ele abriu a boca e disse: sei que vocês estão pensando, vocês estão meditando no provérbio popular que diz: médico, cura-te a ti mesmo. Faça obras aqui, como as obras que nós temos ouvido.
você fazer noutras cidades da Galileia. Mas eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Nos dias de Elias, muitas viúvas haviam em Israel, no período da fome, após os 3 anos e meio de seca. Mas Elias não foi enviado a nenhuma viúva judia. Ele foi enviado em Sarepta de Sidom para uma viúva que era fenícia, Ciro-fenícia. Nos dias de Eliseu, muitos leprosos haviam em Israel, mas nenhum foi limpo, a não ser Naamã, da Síria, o Ciro. E eles entenderam, aqui não vai ser feito milagre, nem cura, nem libertação. Porque, na verdade, o que o Senhor leu, irmãos, veja que não tinha nada, nenhuma, na profecia de Isaías, que tinha sido escrito 6 séculos antes disso. Não tinha nenhuma promessa material das coisas desta vida, eram todas promessas espirituais. E ele veio para salvar, abrir os olhos de quem tem o olho carnal e o olho físico bom, mas não tem o olho da fé aberto. Ele veio para libertar os cativos, não um prisioneiro malfeitor que estivesse em algum cárcere, mas os encarcerados pelo maligno. E ele veio trazer o anúncio de uma vida eterna após esta vida terrena. Um ano novo, um ano fora do calendário dos homens, o ano da eternidade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, quando ele disse isto, o inimigo, irmãos, que primeiro agrada, e se não consegue o objetivo dele com elogios e com agrados, então ele apela para a ira, para o ódio e para a malignidade. Os espíritos tomaram aquelas pessoas dentro da sinagoga e avançaram sobre ele, porque entenderam o que o Senhor disse, que Israel não era digno, que ele veio para abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos e salvar as almas, mas na pátria ninguém ia recebê-lo, e o evangelho iria para o exterior, para os estrangeiros, pois a mulher, a viúva, era do lado do poente, irmãos, na beira do Mediterrâneo, lá em Sidom. E Naamã, o Ciro, era do levante, era do nascente, para o lado da Síria, fora dos termos de Israel. E ele deixou claro isto. Aqui não vai ser feito também o que foi feito, não, porque já desde o tempo antigo, Deus teve misericórdia dos estrangeiros e dos que não eram da comunidade de Israel. Glória ao nome do Senhor. E isto enfureceu, irmão. E eles avançaram, e diz aqui a palavra, irmãos, que quando ele falou tudo isto, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e se levantaram, o expulsaram da cidade e o levaram a um cume do monte que há em Nazaré, pois está perto ali do mar de Tiberíades, o mar também de Nazaré, e existem carpas. Levou num lugar alto, levaram, e não levaram amigavelmente, irmão, levaram à força. E diz aqui a palavra, com a intenção de chegarem perto daquele precipício, no lugar alto, rochoso, e dar um empurrão no Senhor e o derrubarem lá das alturas, precipitando para lhe tirar a vida.
Mas, irmãos, nada acontece antes da hora. Diz aqui a palavra que quando eles chegaram perto do precipício, aconteceu uma obra. Eles deixaram de ver o Senhor. E o Senhor passou pelo meio deles, relando num, desviando do outro, e saiu e voltou sozinho, e eles ficaram confundidos e envergonhados. Irmãos, nesta noite o Senhor manda esta palavra. Também a palavra de Deus, irmão, é a revelação do Espírito Santo. Como foi naquele dia, por obra da presciência de Deus, ser aberto o livro daquela forma. E era o cumprimento de uma promessa de Deus, de um anúncio de Deus, que estava aguardando por 6 séculos. Nesta noite a palavra é esta. Quem sabe alguém que está aqui entre nós, ou alguém que está em comunhão ouvindo esta palavra, e você está aguardando há 6 meses, há 6 anos, ou há um determinado tempo, a palavra do Senhor se cumprirá na tua vida também. Porque a palavra de Deus não cai por terra, e aquilo que o Senhor prometeu acontecerá. E se tem alguém aprisionado, glória ao nome do Senhor, em alguma prisão de aflição, de medo, de fobia, permita a Deus que pelo poder da palavra você seja liberto para servir ao Senhor, liberto para caminhar com alegria o percurso da jornada que te resta nesta terra. Cuida da tua família, cuida do teu trabalho, cuida da tua alma e da alma da tua família. Quem sabe alguém está como cego, não sabendo o que fazer, não enxergando o caminho. O Senhor veio para abrir os olhos dos cegos. Se alguém não enxergou esta graça, permita a Deus que hoje seja o dia da tua conversão. E mesmo quem está caminhando nela, mas está cego em alguma situação que o irmão não vê saída, o Senhor veio para abrir o olho do cego. Glória ao nome do Senhor. E Ele veio para trazer graça, para trazer salvação, como diz aqui a palavra, irmão, apregoar liberdade ao cativo. Irmão, tem muita coisa que nos prende, que tira a alegria, tira o prazer, nos deixa cativo daquela ideia, daquele pensamento, daquele mal, daquele vício. Glória ao nome do Senhor. Mas Jesus Cristo tem a porta que abre, tem a chave que abre qualquer porta, glória ao nome do Senhor, e Ele pode tirar o cativeiro de alguém que está sofrendo, glória ao nome do Senhor. E se tem alguém se sentindo como uma viúva, a viúva é que perdeu o esposo, está desamparada, mas o Senhor enviou lá nos idos do passado Elias, e ele não foi lá para comer o restinho da farinha da panela e o restinho do azeite da viúva, não, irmão. Porque existe pessoas aproveitadoras até do pobre, e do que não tem quase nada, vai para tomar o pouco que tem. Mas Deus enviou Elias, e na verdade ele pediu: o que é que você tem em casa? Tua serva não tem nada a não ser um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Falou: então faz isto. Faça primeiro, eu estou com muita fome. E é urgente, é emergência. Faz um pãozinho pequeno, no bolo de uma mão, a hora que a massa crescer, de uma mão para mim. E assa e traz aqui fora para mim. E depois você e o teu filho vai comer o tempo que for necessário e que não vir chuva, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar.
Então ele levou libertação, irmão, glória ao nome do Senhor. Ele não foi um aproveitador de alguém já desamparado, de alguém já no fim de uma situação dramática, e ele foi tomar o resto que tinha. Ele foi levar libertação. E alguém que parece que está acabando o teu ânimo, terminando a tua fé, terminando a tua alegria, esta palavra hoje vem aumentar o azeite e a farinha. A palavra não vai terminar no teu coração, a virtude não vai faltar no teu ser, glória ao nome do Senhor. A fé não vai acabar e você vai marchar até o dia da volta do Senhor ou até o término da tua carreira. E muitos leprosos, irmãos, que a lepra era uma coisa horrível, incurável, havia, mas Eliseu, por meio de Eliseu veio a libertação do céu para o Ciro Naamã. E nesta noite, por esta palavra, alguém que a lepra do pecado ainda está em ti, a palavra vai te limpar pelo seu poder, porque é uma água limpa que vai lavar os teus pecados. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o inimigo a ira e o ódio são armas, são ferramentas do inimigo. E ele quer ver a destruição, a ruína, quer devorar, quer matar. Olha o que eles fizeram. Levaram Jesus, tiraram ele de dentro da sinagoga, tiraram fora da cidade, e nos arrabaldes da cidade foram no lugar alto, onde tinha o precipício, e lá de cima, na beira do precipício, uma multidão, irmão. Era só dar um empurrão no Senhor, e a vida dele terminaria aí. Ele não teria derramado sangue na cruz, não teria resgatado nós e a humanidade da perdição. E este era o desejo do inimigo. E o desejo do inimigo, como disse o apóstolo Pedro, estando em derredor de cada um de nós e do povo de Deus, rugindo como um leão, ele quer a destruição, quer tragar. E quem sabe, irmão, e a palavra de Deus não vem em vão, tem algum jovem, alguma jovem, nossos irmãos, que uma multidão de problemas, de pensamentos, de desejos e de espíritos já te levaram para fora, já te levaram para um lugar de perigo, e você se encontra na beira de um precipício. Só falta o empurrão final. E os inimigos ali, irmão, aquele povo irado, iracundo, possuído pelo adversário, já estavam prestes a dar o empurrão final no Senhor. Mas aconteceu uma obra nova. Irmão, a Bíblia é resumida, mas duas coisas, uma delas aconteceu. Ou o Senhor Jesus se tornou invisível, e ele podia fazer isto tranquilamente. Pronto, desapareceu. E ninguém viu mais. E eles ficaram igual bobos. Ou o Senhor cegou todos eles momentaneamente. Das duas, uma. E o Senhor é poderoso para fazer isto com alguém que já foi levado à beira do precipício. O Senhor vai cegar os olhos do adversário, não vão enxergar a porta do teu coração, não vão te ver, glória ao nome do Senhor. Veja, irmãos, nos dias de Ló, quando os anjos foram enviados para retirar Ló de Sodoma,
uma cidade, Gomorra e Sodoma eram ligadas, e era uma cidade só, praticamente. E era um povo, irmão, que vivia na vaidade, nos prazeres mundanos. E os espíritos que levam as pessoas aos prazeres carnais e mundanos, vai levando a pessoa para vícios cada vez mais baixos. É para arrastar pela terra mesmo, no que é mais baixo. E aquele povo já estava no estágio do homossexualismo. Perdoe, irmãos, mas é a palavra. E eles viram que foram hóspedes de Ló, 2 moços bonitos, pois eram anjos, e eram bonitos mesmo. E ali, irmão, como eles tinham atração, como já foi dito, foram após e bateram lá na porta da casa de Ló, e disseram: nós queremos os moços que entraram aí. Não, são meus hóspedes. Chegou a um extremo, irmão, a coisa de Ló oferecer as filhas virgens, mas o espírito maligno e da homossexualidade que estava neles, queriam os anjos e não sabiam que eram anjos. Mas quando eles avançaram, o que fizeram os anjos, irmãos? Cegou a todos. E diz a palavra que eles cansaram, tatearam a noite toda por cegos que ficaram, procurando a porta da casa de Ló e não encontraram. Aqui, irmãos, eles ficaram cegos. O Senhor se tornou invisível para eles, e o Senhor saiu no meio deles e veio embora. E o Senhor vai fazer esta obra com alguém. O inimigo te cercou, te levou à beira do precipício, mas você não vai ser precipitado. A palavra é poderosa para te tirar por cima. O inimigo vai ficar confundido e envergonhado. Deus, irmãos, livrou por meio dos anjos a família de Ló daqueles malfeitores, mal intencionados, ficaram cegos. Irmão, irmã, a tua oração foi ouvida no céu, pelo teu filho, pela tua filha. O inimigo queria fazer precipitá-lo ou precipitá-la desta graça, mas assim como o povo de Sodoma ficou cego, o Senhor cega os olhos do adversário, para não encontrar a porta do coração do teu filho, da tua filha, a porta da tua casa, da tua família. O inimigo não encontrará, e o irmão escapará e glorificará o nome do Senhor. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Que o Senhor traz avante é do livro de Isaías. Isaías, no capítulo 9. Isaías 9, iniciando a leitura. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zobulum, a terra de Naftali. Mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz,
e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que estava sobre ele, e a vara que ele feria os ombros, e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue foram queimados, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do incremento deste principado e de paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar, fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará este verso. Amém. É a profecia, irmãos, que os irmãos sabem que o profeta Isaías, o Senhor, se serviu dele largamente para trazer e descrever muitas passagens sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus se serviu dele também em profecias profundas, tirando coisa dos mistérios de Deus e trazendo à tona para que o povo ouvisse e, ouvindo, pudesse aguardar a chegada do Cristo. Eles anunciaram que o Cristo haveria de vir. Então, tomado pelo Espírito de Deus, aqui neste capítulo, ele fala da terra que foi angustiada. É o mundo que foi angustiado com a pena de Adão. Adão morreu. A terra ficou pobre. A terra ficou triste. A tristeza veio. Por quê? Vindo a morte em Adão, todas as gerações do mundo perderam a eternidade. Adão continuou vivo, mas a eternidade não ficou com ele. Passou, podem ver, que depois que do erro veio as sentenças. Deus deu sentença para Adão, deu sentença para Eva, deu sentença para a serpente, falou que a terra ia produzir espinho. Veio uma situação difícil e com isso foi a angústia da terra. O homem teve que trabalhar, lavrar terra e comer o pão com o fruto do suor do seu rosto. E essa angústia, dizia o profeta, ela não será entenebrecida. Um dia não será esquecida e não ficará sem Deus lembrar deste povo. Não será entenebrecida. Aí ele trazia ainda, diz, embora que esta terra, Deus a envelheceu, ele ficou desvalorizado. A terra perdeu, o homem perdeu o seu valor. Ele a envelheceu. Mas nos últimos tempos, ou melhor,
ele envelheceu nos primeiros tempos lá atrás, no começo, envelheceu. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, por certo, as tribos, o povo, os reinos, o povo que naquele tempo habitava na terra. Mas depois traz a palavra consoladora, dizendo, mas nos últimos tempos, quando ele profetizava, nos últimos tempos, naquilo que há de vir. Mas nos últimos tempos, a enobreceu. A terra enobrecida. Não mais aqui, queridos irmãos, não está falando de terra do Brasil. Não está falando da Ásia, da África e das outras nações e do mundo. Não está falando de uma terra. Aqui está falando de pessoas. Aqui está falando de gerações. Está falando de humanidade. Essa terra, esse povo que na sentença de Adão ficou angustiada, um dia será enobrecida. Um dia será lembrado. Uma misericórdia há de aparecer. Então, trazia isto aqui, nos últimos tempos, a enobreceu, junto, diz aqui a palavra, ao caminho do mar, aonde ele andava pregando, no mar da Galileia. Junto às águas do mar, ele perambulou, andou, pregando junto às águas do mar, andando pelo mar em barcos, anunciando a palavra, andando sobre as águas. Olha como a palavra busca fundo. Parece que o profeta via e descrevia o que Cristo haveria de fazer e ser. Glória ao nome santo do Senhor. A Galileia do Gentio. Irmão, naquele tempo, já ainda não falava da chegada dos gentios. Tanto é que os irmãos podem ver, quando os apóstolos chegaram, Pedro não aceitava e os apóstolos não aceitavam os gentios. Mas vai ter, diz aqui a palavra, a Galileia dos gentios. Essa Galileia junto ao mar, onde ele pregou, os gentios também ouvirão a palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, e diz ele aqui a palavra, o profeta narrando, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus anunciava, bem-aventurado quem lê a palavra e a entende, e busca confirmações dentro da palavra. A palavra ilumina, a palavra encaminha. Palavra, irmão, ela esclarece. Esclareceu os magos quando viram uma estrela no Oriente, diferente das outras. Eis o que será. Procuraram, vasculharam, chegaram à conclusão nas Escrituras. Um profeta tinha profetizado. Veja como é bom buscar a Escritura, como é bom ler a palavra e crer na palavra. Esses homens que enxergavam, olhavam os tempos, as estrelas e o procedimento das coisas no mundo, quando olhou, diz, mas como pode ter uma resposta? Da onde vamos achar alguma coisa que nos dê base para essa estrela? Aqui ela anuncia. Vamos ver. Foi procurar na Escritura, estava escrito, e tu, Belém, falando da terra de Belém, e tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma serás a menor entre as maiores, pois de ti há de sair
aquela que será guia do povo de Israel. Clareou a mente, a palavra iluminando. Palavra iluminando. Quem busca as Escrituras, quem procura saber da Escritura, é esclarecido. A coisa era longe. Os magos, por certo, só nos seus utensílios e algumas coisinhas que eles tinham, que por certo manuseavam e trabalhavam com aquilo, de repente, quando pegou a luz da palavra, agora sabemos. O que é isso? Há de nascer alguma coisa. O rei de Israel vai nascer. Vamos buscar mais parte. Encontrou mais alguma coisa e se rumaram para lá. Irmão, então o que o profeta havia profetizado lá atrás se cumpriu. E os magos foram e encontraram o menino, que dizia a Escritura, e achará o menino envolto em panos, em lugar simples, em lugar humildes. Aquele que veio para enriquecer, para enobrecer, não foi nobre quando nasceu, foi humilde quando nasceu, nasceu sobre os capins, nasceu em manjedoura, num lugar aonde as estalagens não recebeu nem Maria e nem José, mas nasceu numa manjedoura, pobre, para trazer ao mundo uma riqueza que ainda o povo não compreende. Muitos ainda acham que Cristo é bens terreno, que Cristo é propriedade, que Cristo é saldo bancário. Cristo é riqueza dentro do homem. Veio pobre e enriqueceu as multidões. Então a palavra anunciou, e aqui diz no segundo verso, e o povo que andava, esse povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, que aí é toda a humanidade. Todos nós habitávamos na região da sombra da morte. Então, irmão, este povo viu uma grande luz. Que luz? Jesus Cristo. Que luz? A luz da sua palavra. A luz do seu anúncio. A luz das suas obras. A luz que ele era o Filho de Deus. Viu uma grande luz quem estava em trevas. É muito comum que quem anda em trevas, a hora que depara com a luz, escurece até os olhos. Quantos que a luz chegou, não dava nem para crer, dizer, não é possível que isto é isto, e eu não entendia. Glória ao nome santo do Senhor. Então apareceu uma luz dos que habitavam no caminho da morte. Quem que habitava no caminho da morte? Era a multidão toda. Toda a multidão andava na morte que foi sentenciado Adão, a multidão, o mundo, a humanidade andava na sentença de Adão. Você trabalhará, descerá o pó e em pó te tornará. Essa era a região da sombra da morte. E ninguém podia tirar desta sombra da morte. Mas, irmão, a luz veio. Tem sombra? Irmão, dependendo da posição do sol. Mas quando chega a luz clareando, desaparece a sombra. Vocês estão vendo aqui, ó. Junto dessa luz não tem sombra. Perto dessa luz clara, nítida, desapareceu as trevas. Cristo apareceu, as trevas desapareceram.
enxergue, veja que o Cristo no mundo não é história. Cristo é Deus na terra. Cristo é vida. Cristo é vida eterna. Então falou dele. O povo que andava viu esta grande luz. Mandava em trevas, mas o que? Uma luz agora? É o que o Senhor mandou, Pedro falando há uns dias atrás, o Senhor mandou uma palavra. Fazei bem em atentar para a fala dos profetas, porque os profetas falavam como uma luz no meio das trevas. Eles falavam, aparecia como uma luz, aquilo ficava. Passava tempo, alguém via de novo e conferia a escritura, a luz continuava acesa. Ia passando de tempo em tempo. E a luz apareceu, clareou não só o mundo. Quando falamos clarear o mundo, nós podemos entender que tem o sol para clarear o mundo. Mas a luz que Cristo trouxe é uma luz mais clara do que a luz do sol. E prova de que Deus está mandando isso, e está na Escritura, quando Paulo disse, falando para o rei Agripa, ele diz, aquele dia eu vi uma luz que excedia a luz do sol quando na sua força. Imagine o que é isso, a luminosidade de Cristo, dessa luz que é a salvação, que é a eternidade para a humanidade. E este povo viu esta grande luz. Então, vendo esta grande luz, quem anda em trevas, quando vê luz não quer mais trevas. É de se perguntar e é de se explicar. Nos anos anteriores, quando da nossa meninice, e quando a vida na fazenda, e quando a vida no campo, até hoje ainda tem lugares que não chegou a energia, ainda é o lampião, ainda é a lamparina, ainda é os pequenos giradores, ainda é alguma máquina tocada a diesel. Mas depois que veio as hidrelétricas, as pequenas usinas, e hoje as grandes usinas produzem energia em quantidades enormes. Perguntamos, quem é que quer viver na luz de lamparina? Quem é que quer o lampião? Quem é que quer o pequeno girador? Bendito o nome santo do Senhor. Quem é que quer o pequeno farolete? Quer um farolete para andar aqui, irmão? Não. Olha a luz que tem aqui. Vamos mandar apagar isso para pôr uma lamparina? Voltar para trás? Gente, povo, ouça. Quem é crente e quem não é crente. A luz chegou. Larga das trevas. Ilumine a tua casa. Põe a lâmpada que é Cristo. E essa lâmpada que é Cristo, aqui nos nossos dias, a cidade eterna, a Jerusalém de Deus, a vida eterna, para onde iremos? A luz da cidade. Não será essa energia. A luz da cidade é Ele. Irmão, é de se glorificar a Deus. É de procurar entender que luz que é. Não é a luz que clareia o nosso corpo, a nossa roupa, os detalhes. Não. Esta luz, ela está aí. A luz que Deus manda pela sua palavra é uma luz para enxergar os nossos defeitos, as nossas falhas, enxergar os ardis do diabo e fugir da morte. A luz que Deus manda, olha aqui, é uma luz que ilumina a mente daquele que crê, a
ponto de enxergar a vida eterna. Escute, a vida eterna depois da morte. O sol faz isso? O sol clareia o mundo amanhã? O sol clareia depois da ressurreição? O sol clareia quem vai à sepultura? É a luz de Cristo. Hoje a palavra fala, você que está na região da sombra da morte, andando em alguma coisa que Deus não se agrada, volta, renuncia a tua vida, larga das coisas mortas e vem para a vida, larga das trevas, larga do teu pecado, larga do teu erro, larga das coisas imundas e venha para Deus. A luz chegou. Escuta, ouça, a luz chegou. É como o Senhor deu há pouco, o sertanejo, o caboclo das fazendas e dos pequenos sítios, era tudo na lamparina, e a dificuldade, e andava à noite sem saber onde pisava. Hoje tem o poste, hoje tem a iluminação, hoje tem a estrada iluminada, tem a cidade toda iluminada, e as hidrelétricas produzindo sem barulho, sem poluição. A luz está trabalhando, ligou ali, acendeu lá, ligou aqui, acendeu lá, quer ligar aqui para acender lá, ora a Deus que acende aí. Queres que esta luz ilumine a tua vida, a nossa vida? Está fácil. Você conhece interruptor? Conhece? Então tem um interruptor que chama joelho, oração. Ajoelha, aciona, pede em nome de Jesus Cristo, a luz chega. Glória, o nome santo do Senhor. Andava, já falou o passado, vocês andavam, agora não anda mais. Tu, Senhor, o profeta falava de uma grandiosidade que falava, tu, Senhor, tu multiplicaste este povo, anunciando que o povo que ia querer e ia aderir à luz seria grande. Tu multiplicaste, e dizia ainda aqui, e a alegria desse povo aumentou no coração. Quem é, irmão, que gosta de andar em treva e andar no... Apaga a luz aqui, irmão, apaga a luz. Fica um pouco apagada, 2, 3 minutos, começa a mexer, a paz acaba. O que será? Pode entrar alguma pessoa, está entrando algum assalto, está vindo alguma situação danosa, a treva traz só isso, a luz não, acende a luz. Quando acende a luz, as crianças em casa dizem, oh, aquela alegria, oh, a luz chegou. Que bonito. Você quer luz ou quer trevas? Glória ao nome santo do Senhor. As luzes chegou e dizia, multiplicaste. E eles estão se alegrando tanto, este povo, que ele punha uma comparação. Quando havia uma guerra e um vencedor pegava tudo que os outros tinham, o perdedor pegava todos os bens que ele tinha e sentavam e repartia, toma esse pendente para você, toma essas armas para você, leva esse ouro para você, leva esse gado para você. Era aquela alegria por ter ganhado a guerra. E o profeta dizia, é uma alegria, mesma coisa quando se ganha uma guerra e começa a repartir o que o inimigo tinha, agora tiramos. A riqueza dele agora é nossa, o inimigo terreno. Esse inimigo aqui que combate contra nós, ele não tem nada para nós. Mas o Senhor manda esta palavra, aceita a luz? Aceita a luz? Aonde está a luz? Qual é a igreja? Qual é o povo que eu vou seguir? Tem tantas igrejas, todos têm
e lê a Escritura. Todos têm a Bíblia. Você quer saber onde está o Cristo? Está fácil, mais fácil do que você imagina. Os magos estavam num ponto e a luz clareava para outro. Vamos lá? Então vamos. Como é que chegamos? Vamos olhando a estrela. A estrela diferente anuncia o Cristo. Vamos olhando a estrela. Estrela em cima e eles embaixo. E vai. Até que a estrela foi, deparou num lugar. Na manjedoura. A estrela parou. O que tem aí dentro? Tem um menino que acabou de nascer. É esse? É esse aqui. Pegou ouro, incenso, mirras, ofertas, presentes e dádivas e entregaram ao menino. Como é que sabiam que era? Porque a estrela guiou. Glória ao nome santo do Senhor. E você quer ver a estrela no dia de hoje? Também está fácil. Muito fácil. Você quer saber aonde Cristo está? Vê onde a estrela está. A estrela está no lugar que cobram salário. A estrela está no lugar onde aqueles que lá estão vendem o Cristo e cobram desde a oração. Será que a estrela está iluminando lá? Vai procurar a estrela. A estrela não cobra salário. A estrela dá de graça. A estrela te leva onde está o Cristo. E cadê a estrela? Aqui. A igreja. É a estrela. Você chegar aqui, no nosso meio, você quer uma confirmação? Senta no teu banco e diz: mostra-me a tua vontade. Mostra-me a tua graça. Cheguei, agora fala comigo. Deus falará com a tua alma. Você não está procurando religião. Você está procurando salvação. Você está procurando vida eterna. Você não está procurando cargo. Está procurando se salvar. Venha. A estrela, peça que Deus te leva na estrela. Aqui, por que nós consideramos a igreja como uma estrela? Ninguém ganha salário, ninguém cobra nada, tudo é de graça. Não tem o dízimo. Não entra política no nosso meio. Aqui não é colocado parente e amigo, é colocado aqueles que Deus aponta. Se bem que temos muitos filhos de irmão que são uma família santa, que também trabalham na obra de Deus, mas tudo desinteressado de salário, dando de graça o que de graça receberam. Quer saber aonde está a igreja certa? Busca os sinais da palavra. Quer saber? Cristo disse, falando, disse: operarei sinais e maravilha. Sinais e maravilha. Falarão novas línguas. Se beber coisa mortífera, não fará dano algum. E isso se cumpre no nosso meio. Muitos milagres, muitas maravilhas. E aqui o povo está feliz, porque Deus aumentou a alegria desse povo. O povo, nós temos testemunhos que não são um, é muitos e milhares. Quantos que quando vieram para a graça de Deus não tinha nenhum paletó, nem um sapato. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. Alegria aumentaste. O que estava na mão de outro veio para a tua mão. Deus te abençoou. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Ouça isto. Tua vida não vai para frente
É porque você não tem Cristo, mas a hora que tiver o Cristo, você vai ver que você ganha o teu dinheiro e não põe em bolso furado. Você não paga em aposta, você não paga da loteria, você não paga as tuas teimas, você não paga as tuas coisas erradas, que gasta dinheiro naquilo que não é pão. Tudo que você ganhar vai para a tua amada esposa, para os teus filhinhos. Quantos que gastam no boteco e não tem dinheiro para o leite? Senhor, manda esta palavra. Venha para a luz, que você está nas trevas e não sabe que você está afundando. Entenda hoje, algum que está ouvindo esta palavra, entenda que você está afundando. Você está indo para trás. A hora que você encontrar a luz, você vai se arrumar. Você não vai andar mais com essas roupas escavacadas de cá para lá. Você vai andar com uma pessoa bonita, alegre, feliz. Os crentes nossos. Tem irmão nosso que durante o dia ele é gari. Está lá com as roupinhas amarelas, catando isso, catando aquilo, e até no reciclado, e até empurrando uma carrocinha para vender o pãozinho dele, ou vendendo o tomate, ou a banana, e no mercado, é a vida dele. Mas quando chega de tarde, que ele toma um banho, e que ele põe um palitozinho, e põe uma gravata, gente, mudou. Lá fora ele é gari, aqui dentro ele é profeta, aqui dentro ele é servo de Deus. Lá fora ele mendiga, mas aqui ele é rico. Lá fora ele pede para se viver e para ajudar e para vencer o dia. Mas quando sobe no púlpito, o que Deus dá na sua boca enriquece o doutor, enriquece o outro que é grande, enriquece o maioral. E algum que vem aqui dentro diz: cura a minha enfermidade. O Senhor manda a palavra, o Senhor vai te libertar, vai fazer exame. Não tem nada. Deus seja louvado.